Glória a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Quem está aí com Jesus esta noite? Hoje é um dia especial, né, irmãos, aqui. Alguns têm o privilégio de ter a mãe perto, outros distantes. Alguns já dormem no Senhor. Mas a verdade é o seguinte, irmão, um dia nós vamos encontrá-los. Essa é a nossa esperança, amém? Vamos lá, gente, vamos ficar de pé, por gentileza, vamos abrir a palavra de Deus nesta noite. Quero agradecer aqui a nosso irmão Antônio, missionária Michele, a Laurinha, que vieram aqui cooperar com a gente hoje. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Gente, vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios. Nós vamos fazer a leitura aqui. O Ivanilson já fez essa leitura e nós vamos repeti-la. Provérbios, capítulo de número 31, vamos lá. Vamos ler o versículo 28 ao versículo 31. Amém? Hoje é um dia muito especial, Dia das Mães. Como eu falei no vídeo, hoje é um dia de dupla honra, porque além de ser o Dia das Mães, hoje é ceia do Senhor. É onde nós temos o privilégio de assentarmos no banquete espiritual para alimentarmos a nossa alma. A Santa Ceia é bênção para o crente. Amém? Quem já encontrou, diga amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta noite, que diz assim, Provérbios 31, verso 28. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Amém? Vamos fazer uma oração, gente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, meu Deus, estamos agora. E neste momento, ó Pai querido, Pai amado, nós queremos Te louvar, Te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui esta noite. Venha ministrar a nós aqui hoje, porque viemos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Põe a mão no seu coração, diga Espírito Santo. Fale com fé, diga Espírito Santo, eu estou aqui na Tua presença. Eu estou na Tua casa, Senhor. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem dado a mim, a minha família, de estar na Tua presença. Espírito Santo, ministra na minha vida esta noite. Fala comigo, Espírito Santo. Abençoe a minha vida espiritual, porque se a minha vida espiritual não for abençoada, nada conquistarei. Abençoa a minha vida, Espírito Santo, esteja comigo, em nome de Jesus. Antes de você tomar assento, dê um abraço caloroso no teu irmão, diga: Pai do Senhor, irmão, Deus tem uma bênção para você esta noite, faça isso. Você está sendo um profeta para alguém aqui, faça isso. Vire para alguém, cumprimenta ele com a paz do Senhor e diga: Deus tem uma bênção para você esta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Como eu sempre peço, pode sentar por gentileza. Como eu sempre peço aos irmãos, por gentileza, não conversar. Todo mundo atento à palavra de Deus. Quem tiver que ir no banheiro, vai depois. Quem tiver que beber água, bebe depois. Porque a palavra de Deus é o seguinte, irmão. Uma frase que você deixa escapar, já vai embora a bênção. Então, o momento da palavra, não só da palavra, mas todo o culto, irmãos, tem que haver total reverência. Tá? Eu já tive a oportunidade de ir lá na Câmara dos Deputados. Vocês precisam ver o protocolo que tem que cumprir para entrar lá, irmão. Senão, não entra, não. Se é para o homem, a gente cumpre. E por que a gente vai ficar de qualquer jeito
dentro da casa de Deus, não é verdade? Então eu sempre incentivo na hora do louvor, irmãos, ficar de pé para cantar. Porque, irmãos, às vezes a gente fica na fila pagar uma conta aqui, 1 hora, não fica, irmãos? Você fica lá em pé, não fica? Na boa? Aí tem gente para cantar 10 minutos, irmão, parece que está sofrendo. Irmão, educa, você tem que aprender a se educar na presença de Deus. Tá? Isso aí é igual quando você vai para uma escola, você vai aprendendo, você vai se educando. A mesma coisa é na casa do Senhor, irmãos. A pessoa tem que aprender como se portar dentro da casa de Deus. Entendeu? Aqui é a casa do Senhor, é aqui onde Deus habita. Então nós temos que respeitar a presença de Deus neste local. Entendeu? Deus está aqui, sim ou não? Amém. Então esta noite, irmãos, eu quero falar um pouquinho essa palavra, porque Salomão, ele foi um homem que teve uma vasta experiência, ele procurou Deus em tantos lugares, não encontrou, ele se desviou, ele se afastou, ele se prostituiu, ele fez tanta coisa errada, ele teve, irmãos, para você ter uma ideia, Salomão teve mais de 20 formações, ele se formou em várias áreas, porque ele queria encontrar Deus aonde não existia, né? Mas o final, quando a gente lê o livro de Eclesiastes, porque ele escreve Eclesiastes quando já estava idoso, né? Aí ele fala lá no último capítulo, olha, resumo de tudo, teme ao Senhor. Mas esta noite, irmãos, como é um dia especial, porque é dia das mães e é ceia, então é dupla honra aqui hoje, amém, igreja? É 2 bênçãos para nós aqui hoje, eu creio, eu tomo posse. Temos o privilégio, né, deste banquete espiritual que representa muito para nós, representa a vida para a igreja, representa um momento de tristeza pela morte, mas não ficou só na morte, houve a ressurreição. A morte foi necessária por causa da missão que ele foi enviado. E a ressurreição, que é o selo que Deus coloca sobre os seus aqui na terra, que traz salvação. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre as mulheres. E existem algumas mulheres na Bíblia, irmão, que desempenharam tão bem o seu papel. E eu contei para vocês aqui no culto das mulheres virtuosas, né, aquela revelação que Deus deu para aquele casal de missionários na Rússia. E a gente está vendo isso se cumprir nas igrejas no Brasil. Deus tem levantado muitas mulheres para se dedicar à oração, para se dedicar à obra, para se dedicar às coisas de Deus, e isso é maravilhoso. Agora, existe aqui, como nós lemos, e hoje é um dia importante, especial, hoje é o dia, talvez o dia mais lindo, porque mãe é sinônimo de amor, né, irmãos? Mãe é algo que é uma coisa que não dá para quem é pai ou filho explicar, mas só mãe mesmo. Mãe representa amor. Então hoje é dia do amor. Quantos concordam comigo? Hoje é o dia do amor, porque é o dia das mães. Então eu quero falar aqui sobre algumas mães da Bíblia, que serve de respaldo para nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Existem algumas mulheres na Bíblia, eu quero falar de 4 mulheres. Eu quero falar de Joquebede, eu quero falar de Ana, eu quero falar de Eunice e quero falar de Maria. O que cada mãe dessa representa. Primeiro eu quero falar de Joquebede. Pastor Erck, quem foi Joquebede? E eu quero que você descubra comigo agora. Vamos lá? Êxodo capítulo 2, vamos abrir a Bíblia? Quem quer abrir a Bíblia comigo? Êxodo capítulo 2, e o versículo, irmãos, aqui, ó, o versículo de número 5, olha o que diz a palavra de Deus. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse:
Este é um menino dos hebreus. Olha o verso 7. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino, Joquebede. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. O que representa Joquebede? Joquebede representa a mãe que educa. Se você olhar alguns versículos anteriores a este, você lerá que o faraó lançou um decreto sobre o Egito, que todas as crianças do sexo masculino seriam executadas. E o que aconteceu? Joquebede deu luz a Moisés. Olha só, irmãos, como é interessante quando Deus tem algo. Quando Deus faz uma promessa, como Deus vai criando situações, sabe para quê? Para cumprir a promessa. Joquebede então colocou a sua criança, o seu bebê, dentro de um cesto e lançou sobre as águas do rio Nilo. Como nós lemos, a filha de Faraó pegou aquela criança. Só que Deus, irmãos, é tão maravilhoso que Deus prepara tudo. Eu aprendo uma coisa, irmãos: as coisas de Deus não têm confusão. As coisas do Senhor, elas fluem de forma sobrenatural para te abençoar. Milagre não se explica, milagre se crê e recebe em nome de Jesus. Agora, olha como que Deus fez. Porque por mais, irmãos, que o Egito tivesse as melhores faculdades, Deus não queria que aquela criança fosse ensinada segundo os costumes egípcios, mas segundo os costumes dos judeus. E o que acontece? A situação, ela foi tão abençoadora, que a criança voltou para a mãe e ainda foi paga para isso. E vocês lembram o versículo que nós lemos? E Joquebede criava o menino. Ela educava o menino. Mesmo que a criança estava no Egito, ela teve a preocupação de criar seu filho segundo as leis do Senhor. Este Egito, irmãos, representa o mundo. Este Egito aqui representa hoje o mundo. O mundo sistema. O mundo que é manipulado por Satanás. E eu e você, irmão, não podemos entregar os nossos filhos e a nossa família para esse sistema maligno. Nós não podemos abrir mão da nossa família. Nós temos que lutar por eles. Joquebede, irmãos, ela fez tudo isso. Ela agiu por fé e Deus honrou a sua fé. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, se você agir por fé, saiba que o Deus que você crê, Ele vai honrar você. Assim como honrou Joquebede, porque ela se preocupava com a educação do seu filho. Mãe, querida irmã, querido irmão que está aqui, quando você se propõe algo na presença de Deus, principalmente relacionado à sua família, eu quero dizer que Deus não deixará você envergonhado. Lute pela sua casa, lute pela sua família, porque Deus te abençoará. Segundo, a mãe Ana. O que representa Ana? Ana representa a mãe que sonha. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez? Vamos lá. 1 Samuel, vamos abrir a Bíblia, gente. Capítulo 1 e versículo 26. Vamos ver o que está na Bíblia aqui. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26. Ah, meu Senhor,
Tão certo como vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram a Deus. Todos nós sabemos como Ana sofreu, irmãos, porque não podia gerar um filho. Mas ela chegou na presença de Deus como uma mãe que sonhava. Porque o maior sonho de Ana era ser mãe. Ela era humilhada. Ela sofria por causa do seu sonho. Ela sofria por aquilo que ela almejava, irmãos. Mas ela propôs no coração, no momento de grande angústia, escute isso, irmãos. Ela fez um voto com Deus. E ela disse: Deus, se o Senhor me abençoar, eu trarei o meu filho para ser criado dentro do teu santuário, na sua casa. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quando ela gerou, ainda estava amamentando Samuel. E ela levou Samuel e apresentou ao sacerdote Eli. Sabe por que ela apresentou? Essa leitura aqui é quando ela volta e apresenta Samuel para Eli e diz assim: olha, eu vim aqui pagar o meu voto. Porque no momento que eu estava humilhada, no momento que eu estava sendo rejeitada, eu cheguei aqui e orei e fiz um voto a Deus. E eu vim aqui pagar esse voto. E ela foi lá, irmãos, e entregou a criança para Eli cuidar dela. E Samuel, irmãos, assim como Moisés, que foi educado pela sua mãe, foi um grande homem. Moisés foi um homem tão poderoso, escute isso. Moisés foi um homem tão poderoso, tão usado por Deus, que o próprio Deus disse assim: depois de ti não haverá profeta semelhante. Porque tudo começou na criação. Agora aqui, irmãos, olha aqui uma mulher humilhada, voltando exaltada. Sabe por quê? Porque Deus muda o nosso cativeiro. Você precisa entender que Deus muda o cativeiro. Deus muda a história. Você não pode desistir. Você não pode parar. Pastor, mas eu estou humilhada. É normal isso acontecer. O tempo da humilhação vai passar, mas o tempo da exaltação vai chegar na sua vida, em o nome de Jesus. Ela foi humilhada. Mas olha como que Deus honrou ela, irmãos. Além de ela ter Samuel, ela teve mais 4 filhos. Total de 5 filhos. E esse era especial. Porque Samuel, irmãos, ele foi o único personagem da Bíblia. Escuta isso. Ele foi o único homem na Bíblia que teve 3 ministérios. Ele foi profeta, ele era profeta. Ele foi o último juiz de Israel e era sacerdote. Você já pensou o que é que Deus faz? Você já pensou o que é que Deus faz? Uma mulher, irmãos, que ninguém dava nada para ela. Uma mulher que era desprezada. A sua perseguidora a humilhava dentro da casa dela. Mas ela determinou no coração: Deus vai mudar a minha história. Eu quero dizer para você uma coisa: se você quer vencer, lute pelos seus sonhos. Porque Ana foi a mãe que sonha. Saiba que sonho, irmãos, que Deus coloca na sua vida não é utopia, não é mentira, não é conversa fiada. Se você crê, Deus opera o milagre. Se você acreditar, Deus faz a obra. Não sou eu, não é a minha fé que vai fazer pela sua vida.
mas é aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Por mais que as coisas ao seu redor estejam tudo ao contrário, você diz: ainda creio que vou gerar uma criança. Ana era a mãe que sonhava. Quantos têm sonho na presença de Deus? Levante as suas mãos, diga: Espírito Santo. Eu quero que você ore com fé, diga: Espírito Santo, eu estou aqui na tua presença nesta noite. Renova a minha fé. Diga: renova meus sonhos na tua presença. Eu quero profetizar nesta noite sobre a tua vida. Deus vai movimentar as águas a teu favor. Deus está preparando na sua vida. Acredite em nome de Jesus, porque Deus faz esta coisa. Quem pode glorificar Deus nesta noite? O Senhor está aqui para te abençoar. Mãe que sonha. Ninguém pode acreditar, mas você acredita. Quem acredita aqui dá um glória. Quem acredita aqui dá um glória para Jesus nesta noite. Quem acredita aqui glorifica a Deus nesta noite. É você que tem que acreditar, aleluia. Não é o marido, não é a mulher, não é o pai, não é a mãe, não é o filho, é você. Só quem acredita, levante a mão e adore o Senhor, porque Deus ainda faz, gente. Deus ainda arranca o câncer, Deus ainda dá vista cego, Deus ainda levanta paralítico, Deus ainda liberta, Deus ainda ressuscita, Deus ainda faz obra, porque Ele não mudou. Quem crê que Ele não mudou, dá um glória para Ele nesta noite aí. Deixa eu ouvir glória a Deus aqui nesta noite. Eu quero ouvir glória para Jesus aqui nesta noite, aleluia. Levanta a sua mão para glorificar a Ele. Volte a sonhar na presença de Deus, porque Deus não mudou. Tem uma terceira mãe. Essa mãe, eu quero que você preste bem atenção, porque essa mãe aqui é forte. Vamos abrir a Bíblia? Essa é a mãe herdeira. Herdeira, pastor? Sim. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 1. Vamos lá, crente. 2 Timóteo capítulo 1. Vamos ler, irmãos, o versículo de número 3. Olha só como esse negócio aqui é forte. Olha aqui, ó. Eunice, a mãe herdeira. Diz assim, 2 Timóteo 1 e 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Eunice é a mãe herdeira, porque ela deu continuidade do que recebeu. E Paulo reconhece isso na vida da mãe de Timóteo. Quando ele lança essa carta, ele diz: eu glorifico a Deus, porque a fé que está em você, Timóteo, não é uma fé fingida, não é uma fé falsa, mas é uma fé autêntica, é uma fé verdadeira, ou seja, uma fé que foi herdada. E a origem da fé foi a sua avó Lóide. Está vendo as vó que estão aqui? Como vocês são importantes. Quantas vó tem aqui? Irmã Valdirine, só falta pular ali atrás. Ei, irmã Valdirine. Calma, irmã Valdirine. Quantas vó tem aqui? Aqui, Dona Maria. Oh, Jesus. Está vendo a importância de vocês? Vocês são importantes. Vocês são uma coluna de sustento. Porque a fé que habita em vocês vai refletir em seus filhos. E dos seus filhos vai transpassar para os seus netos. E quantas das vezes
mediante as lutas, pensamos em desistir. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que buscar essa fé herdada. Agora, a fé não parou em Eunice. Está vendo, Manice? Não parou em Eunice. Ela continuou na fé e transmitiu a fé que recebeu da sua mãe para o seu filho Timóteo. Aí Paulo está muito alegre e diz: como eu me alegro, porque a fé que habita em você não é uma fé fingida, mas é uma fé herdada, ou seja, uma coisa autêntica, uma coisa verdadeira, uma coisa constante. Eu fico meio triste de ver, irmãos, às vezes, quanto as mães desistindo dos seus filhos. Quantas mães impedindo esta fé de prosseguir. Então, olha, Eunice é a mãe herdeira. Ela deu continuidade ao que recebeu. Você tem a bênção de Deus, sim ou não? Então coloque a mão no ombro de alguém e diga: dê continuidade ao que Deus te deu. Fale para ele. Dê continuidade ao que Deus te deu. A sua responsabilidade é muito grande como avó e como mãe, como crente em Jesus. Não viva a circunstância, irmão. Eu não vivo circunstância. Um pastor amigo meu que pregou aqui, encontrei com ele ontem, triste: ô pastor, meu carro, quase 10 mil reais para arrumar o câmbio. Eu falei, fui contar minha história para ele. Quando o motor do meu carro fundiu, eu vim de Mato Grosso para cá e o carro ferveu. E na época os índios estavam na beira da pista, estavam assaltando os carros, estavam matando gente. E eu passei no meio daqueles índios e falei: meu Deus, se eu parar aqui, acabou para mim. Eu peguei e falei: eu vou parar não. Deixa para lá, motor. E sentei o pé e pá! E fui. Quando cheguei no lugar que era que eu sabia, né, que eu conhecia, eu conheço o trecho daqui para Cuiabá, né, irmão? Aí eu já vi que eu sabia que tinha um local lá, que era parada. Aí eu cheguei, quando encostei o carro, subiu fumação, que era fumaça branca, irmão, e fundiu meu motor. E eu contei para ele, falei: irmão, o carro foi rebocado até Barra do Garça, depois daqui de lá para cá. Aí depois contei para ele também do acidente que eu tive na estrada, que uma irmã tinha tido um sonho. A senhora lembra, irmã Divina? Aquela irmãzinha, o nome dela, que era pequenininha, ô Jesus. Falei: pastor, tive um sonho com o senhor. Falei: irmã, qual sonho? Pastor, eu sonhei que vi uma F4000 de frente com o senhor e te matava. Falei: sonhou, irmã? Sonhei. Falei: então, senhor, eu vou dobrar o joelho aqui, a senhora vai orar por mim. Gente, você não pode desprezar as pessoas não, tá? Você tem que aprender isso. Se Deus mostrar alguma coisa para alguém, você tem que ser humilde, porque se Deus mostrou... Aí eu falei: então você vai orar? Ela falou: pastor, misericórdia, eu vou orar para o senhor. Ué, não foi para você que Deus mostrou? Foi. Então você vai orar. Irmão, aconteceu igualzinho. O eixo da caminhoneta F4000 quebrou atrás de um ônibus e atravessou na minha frente. Eu tinha acabado de passar na barreira, eu estava 80 por hora. Eu fui jogar o carro para o acostamento, não sabia que ele... Pensei que ele estava ultrapassando, não sabia que estava quebrado o eixo. Fui jogar no acostamento, peguei assim quase no meio do carro. Minha mãe estava no carro, graças a Deus que o carro era... aqueles carros que tinha lata na época, esses carros de papel, né? Aqueles lá, um ômega lata de D20, irmão, não entorta por nada. Mas a pancada foi pesada, aí minha mãe só bateu o ombro e Deus deu livramento de morte. O máximo que aconteceu foi a melancia estourar dentro do carro. Falei: oh, glória, a melancia para todo lado. Mas Deus deu livramento, irmão. Aleluia, você tem uma promessa de Deus na sua vida. Às vezes os problemas vêm, te pega de surpresa,
E você fica, ai Deus, e agora? Acaba a fé, não vem para a igreja, não jejua mais, não ora, não consagra. Ai, não estou entendendo, irmão. É quando você não está entendendo que você tem que dar glória para Jesus, irmão. É quando o negócio está difícil, que você tem que correr para a presença de Deus. Eu vou para a igreja fazer campanha, eu vou para a igreja adorar, eu vou para a igreja exaltar o nome de Jesus. É lá o meu lugar, aleluia. Quem pode levantar a mão para adorar a Deus nessa noite? Vai, rapaz, alegra teu coração, porque muito mais tem Deus para te dar, aleluia. Para encerrar, irmão, tem a mãe triunfante. A mãe triunfante, aquela mãe, irmão, cheia do Espírito Santo. Tem mãe cheia do Espírito Santo aqui? Tem. Cadê o glória dessas mulheres, gente? Cadê? Não estou ouvindo glória dessas. Cadê os glória a Deus aí? Levanta a mão para o céu. Quero ouvir os glória a Deus aqui nessa noite, irmão. Hoje é um dia muito abençoado, aleluia. Hoje é um dia de muita bênção para nós. Tem as mães que são triunfantes, que são cheias do Espírito de Deus, aleluia. Como? Como quem? Vamos lá, gente, como Maria, olha lá. Vamos abrir Lucas, abre lá Lucas capítulo 1, olha aqui. Olha aqui, gente, Lucas capítulo 1, versículo 41. Vamos ler a Bíblia, gente, está na Bíblia, então vamos embora. Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículo 41 diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, eita glória, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Tem mãe cheia do Espírito Santo aqui nesta noite? Quando as primas se encontraram, irmãos, as crianças, aleluia, pularam no ventre cheio do Espírito Santo. Sabe por que Maria foi uma mulher triunfante? Nós temos que saber colocar Maria no lugar dela. Nós respeitamos Maria, como respeitamos qualquer personagem da Bíblia. Respeitamos o profeta Elias, sim ou não? Sim ou não? Respeitamos o ministério de Moisés, sim ou não? Respeitamos também o ministério de Maria, porque ela foi o ventre que Deus usou para trazer o Messias ao mundo. Mas ela foi mãe de Jesus como homem e não como Deus. Ela cedeu o seu ventre, porque o anjo Gabriel chegou a ela e disse: salve, agraciada do Senhor. Aleluia. Você vai gerar o primogênito de Deus. E ela diz: como vou gerar? Eu sou ainda uma moça virgem, eu ainda não tive relações com ninguém, como vou gerar? E o anjo Gabriel disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e conceberás e darás à luz a um varão, e este será o Salvador do mundo, e o seu nome será Jesus, que significa, que será Manuel, aleluia, que é o Deus conosco, Jesus de Nazaré. Ela foi uma mulher triunfante. Sabe por quê, irmãos? Porque ela cuidou de Jesus, ela zelou de Jesus, ela teve o zelo como mãe. Eu sei que ela sofreu quando viu Jesus na cruz, como todo mundo sofreu, mas ela sentiu a dor de mãe. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que ela sentiu a dor de mãe e a perda do filho, ela também sabia que era necessário ele cumprir aquele propósito, ele ir até a cruz, se entregar por nós. E nós estamos aqui hoje celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Ele morreu, sim, ele morreu,
Mas quando elas chegaram lá, no terceiro dia, quando elas chegaram lá, irmãos, no sepulcro de Jesus, o que elas viram? Elas viram um anjo, semelhante a um relâmpago. Irmão, se você olhar para essa luz, você já fica incomodado, não fica? Irmão, é forte, né? Você imagina quando elas chegam, logo no domingo pela manhã, aquele sol bem pesado, e aquele anjo como um relâmpago assentado sobre a porta do sepulcro, a pedra do sepulcro. E quando eles chegaram, a pedra estava removida e o anjo assentado em cima da pedra. E elas então chegaram assustadas e o anjo perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Não, nós viemos aqui cuidar do corpo. Não, aquele que morreu não está mais entre os mortos, ele já ressuscitou. Glória a Deus. Nós estamos aqui esta noite por causa disso, gente. Porque ele ressuscitou na cruz do Calvário. Por amor a mim e por amor a você. Sirva a Deus de todo o seu coração. A sua fé não é uma fé para dar satisfação para as pessoas. Escute bem o que eu vou dizer aqui. Servir a Deus, irmãos, não é para dar satisfação para ninguém. Quando você serve a Deus de todo o seu coração, é tão somente isso que importa. É isso que importa. Você servir a Deus de todo o seu coração. Você amar a Deus de todo o seu coração. Não sou eu que te perdoo. Não é ninguém que está aqui dentro que te perdoa. Só tem um que está aqui que te perdoa. Chama-se Jesus de Nazaré. Se você comete alguma coisa ilícita, dobra o joelho e pede perdão. Conserta a sua vida. Fale com Ele. Deixa Ele ajustar o vaso. Deixa Ele trabalhar no vaso. Porque tem gente, irmão, que afasta da igreja. Porque, eu vou ter que dar satisfação para metade da igreja. Você não precisa dar satisfação para ninguém, irmão. Nós não servimos a homens. Nós servimos a Deus. Ele é vivo ou não é, igreja? Ele é vivo ou não é, igreja? Então, se Ele é vivo, Ele vê tudo. Ele tudo vê. Então, nós não precisamos preocupar, irmão, com a vida da irmã fulana, com a vida do irmão ciclano. Deixa para lá, irmão, deixa ele com Deus. Você quer coisa pior, irmão, do que entrar com cocaína dentro da igreja, irmão? E sair da igreja e usar droga? Você quer coisa pior que isso? Você quer coisa pior, irmão, de você vir para a igreja e depois sair nas noitadas? Mas um dia Deus me alcançou e fez uma obra maravilhosa na minha vida. Esse Deus está aqui nesta noite. Esse Deus ainda vive, aleluia. Esse Deus ainda faz a obra do coração do homem. Irmãos, homem quando dá palpite só atrapalha. Então põe a mão no ombro de alguém e diga: para de atrapalhar. Fala para ele, irmão. Fala para ele, para de atrapalhar. Fica quieto. Você não vai fazer nada. Quem faz é Deus. Irmão, se Deus não fizer, ninguém faz. Não, pastor, mas eu tenho que falar. Você não tem que falar nada. Ou Deus vive ou não vive. Ou Deus é Deus ou não é Deus. Pode deixar que ele vai, irmão. Quando Jesus joga o gancho na boca do cabra, irmão, ele pode espernear, já viu aquele peixe? Quando você joga ele, irmão Antônio, só porque tem cara de pescador, irmão Antônio, sabe aquele peixe que pega assim, você segura ele, pula para cá, pula para lá, não vai sair, tá no anzol de Jesus, pode pular para cá, pode pular para lá, pode ficar se batendo, não vou ser crente, eu odeio crente, não deixa se bater, porque vai chegar a hora que Jesus vai colocar o anzol e vai puxar, e aquele que um dia disse que nunca ia entrar, vai vir aqui na frente, vai pegar o microfone, vai chorar. Agora eu sou de Jesus. Quem crê que Deus faz isso?
Quem crê que Deus faz isso? Glorifica o nome dele. A mãe triunfante. Aleluia, Deus vai te abençoar, glorifica Ele nesta noite. Deus vai te abençoar. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da presença do Senhor. Aquele que te chamou, aquele que te levantou, aquele que te escolheu, Ele vai terminar a boa obra. Quem crê fica de pé dando glória para Jesus nesta noite. Cadê o glória?